Você deve ter percebido que os filmes de Hollywood, principalmente grandes produções milionárias, têm mudado a forma como representa asiáticos e, em especial, os chineses. A China e a Ásia desempenhavam no passado cinematográfico o papel de grande mal do mundo, um degrau abaixo dos alemães na Segunda Guerra Mundial e da União Soviética nos filmes produzidos por Hollywood durante a Guerra Fria. Os chineses e asiáticos também eram retratados como um vilão recorrente durante a Guerra Fria, embora em menor escala. Porque usar a China em vez da Rússia permitia que os roteiristas transitassem pelo misticismo oriental e pela cultura que parecia distante e exótica aos olhos do povo americano. O retrato da China comunista pode ser dividido em dois períodos bem distintos e isso tem uma explicação, que não é bem o que você possa imaginar e não tem nada a ver com uma boa ação sobre representatividade, um tema importante e necessário cobrado por todo o mundo. Até 1979, a China era mal vista politicamente e também economicamente, e a produção de Hollywood não era escoada para lá e a China não era um mercado cinematográfico importante para os Estados Unidos. Dessa forma, os chineses se tornavam vilões ocasionais, ao estarem por trás dos vilões principais como nos filmes de James Bond 007 contra Goldfinger, de 1964, onde o personagem Ling é um cientista especializado em fissão nuclear e um agente da China comunista que trabalha para Auric Goldfinger, um maníaco obsessivo obstinado em aumentar seu grande estoque pessoal de ouro por qualquer meio necessário. Patrocinado pelos chineses através do fornecimento de materiais nucleares, a fim de proporcionar a sua influência. Goldfinger não tem qualquer ligação ideológica com os Estados Unidos em si, mas simplesmente quer aumentar o valor das suas participações em ouro e os chineses, por outro lado, desejam desestabilizar a economia dos Estados Unidos e tirar partido do caos que se seguirá. O estereótipo do chinês e do asiático acontece também no filme com 007 Só se vive duas vezes, de 1967, quando a personagem chinesa Ling aparece no começo do filme com Bond debaixo dos lençóis, revelando sobre o gosto das mulheres chinesas serem diferente de todas as outras mulheres. No filme, Bond ainda se disfarça de japonês para escapar da organização Spectre. Quando não trazia um personagem vilão ou algum estereótipo que colocasse o país como exótico e diferente demais do Ocidente, alguma coisa de ruim aconteceria numa área chinesa, como é o caso de 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro, de 1974, cujo ato final se passa no Mar Amarelo, um dos mares que banham o leste da República Popular da China, e o oeste da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Embora a China tenha começado a se abrir para o mundo em 1972, Mao Tse-tung se manteve no poder até a sua morte em 1976 e apoiou as políticas mais radicais da China. Imediatamente após a sua morte, esses elementos radicais foram presos, e Deng Xiaoping tentou tomar o controle do Partido Comunista Chinês. Foi graças a ele que as reformas econômicas que ele implementou a partir de 1978 começaram a transformar a China, de uma economia de comando centralizado em uma potência econômica, à medida que o investimento estrangeiro, incluindo o norte-americano, passou a ser permitido em áreas cada vez maiores e setores cada vez maiores, e o cinema de Hollywood não poderia ficar de fora dessa. Com os Estados Unidos estabelecendo relações comerciais e diplomáticas com a China, a partir daí, as produtoras de cinema começaram a enxergar o país com outros olhos, uma vez que o número de cinemas e de bilheterias na China cresce exponencialmente a números assustadores, se tornando um mercado essencial para se obter lucro. Como a China adquiriu esse enorme potencial como mercado consumidor para o cinema e para a mídia ocidental em geral, nenhuma produção vai querer ser mal vista e ofender os chineses ou o público chinês, taxando a China de vilões em suas produções, porque isso certamente se refletirá nas bilheterias. É por isso que no novo filme Megatubarão, por exemplo, astros orientais dividem a tela com o astro de ação Jason Statham. Não tem nada a ver com bondade nem com a questão da representatividade, sim, com lucratividade, uma vez que estúdio nenhum está disposto a perder um mercado cada vez maior e promissor que fatura bilhões anualmente. Essa foi a curiosidade de hoje e ficamos por aqui, agradecendo seu like e sua audiência. Não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito, pois voltamos com mais dicas, listas e curiosidades sobre cinema a qualquer momento aqui mesmo, no Cinema Kids.